Nós vamos continuar em capítulo 18 ainda de João, mas a partir do versículo 15. Diz assim: Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. É interessante, né, que eles pegaram Jesus, levaram para a casa do sumo sacerdote e esse outro discípulo, que nós cremos possa ser João, ele era conhecido do sumo sacerdote, mas eles estavam juntos. Então ele entra pro pátio, mas Pedro não pode entrar, né? Se você voltar um pouco antes, né, nós vamos perceber que Pedro tinha cortado a orelha do discípulo do sumo sacerdote, né? Agora é como, aí eu vou falar de uma visão profética, né? Ele feriu aquela casa e ele agora não podia entrar nela, né? Mas vamos continuar. Ele ficou do lado de fora da porta. Aí o discípulo que era conhecido do sumo sacerdote voltou e falou com a moça encarregada da porta. E aí a moça fez Pedro entrar, né? Ela então perguntou a Pedro: Você não é um dos discípulos desse homem? E a resposta de Pedro foi: Não. Não sou. É curioso como que em pouco tempo, em tempos difíceis e em momentos de dificuldades e ventos contrários, nós temos a habilidade de negar o que nós um dia tentamos defender, né? Há pouco tempo atrás, Pedro estava cortando a orelha do servo do sumo sacerdote por causa de Jesus. E agora parece que as coisas ficam um pouco complicadas e ele já disse que ele não era discípulo de Jesus. É uma prática comum de quem de alguma maneira, em algum momento, não fez o que devia, né? Então, quando chegam momentos de aperto, momentos de dificuldade, ventos contrários, pressão, a gente nega o que nós um dia celebramos, né? Pedro agora estava: não sou, de jeito nenhum, não sou. Ele está negando que era um discípulo, né? Mas fazia frio, o versículo 18 vai dizer. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que eles haviam feito, né, para se aquecer. E aí Pedro também estava em pé com eles ali se aquecendo. Enquanto ele está ali, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca de seus discípulos. Olha que interessante. Enquanto Pedro está se aquecendo, o sumo sacerdote está interrogando Jesus a respeito dos discípulos deles, né? Quem são seus discípulos ou coisa do tipo, né? E a respeito dos discípulos e dos ensinamentos, né? E respondeu Jesus: Eu falei abertamente ao mundo. Ou em outras palavras, eu não fiz nada oculto, eu não fiz nada que ninguém não sabe, né? Eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disso é segredo. Por que estão me interrogando? Uma outra coisa que eu acho incrível a gente extrair dessa personalidade de Jesus, né? Dessa convicção de quem é. Ele agora está provavelmente sobre soldados amarrados, não sei de que maneira estava, mas ele sabia
que ele já não era mais um homem livre. E aí ele vai ser interrogado por alguém que humanamente acreditava ter sobre ele poder. E aí o cara pergunta sobre os discípulos, provavelmente queria saber quem são eles, etc. Enquanto o espeta está lá fora, se aquecendo, não esqueçam disso. E pergunta, e os seus ensinamentos? Fala assim, eu já falei para todo mundo, eu não fiz nada oculto. Que quem sabe o que está fazendo, não precisa fazer nada escondido. Quem tem convicção que está fazendo a vontade de Deus, não precisa inventar, só faz. Não tem conversa, né? Então eu falei, por que você está me interrogando? Pergunte aos que ouviram. Pergunte aos que ouviram, certamente eles vão saber dizer o que eu disse. Eu não vou repetir. É só perguntar a todo mundo. É perguntar para todo mundo, né? Então, quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Eu acho isso aqui muito forte, né? Judas beija, guarda bate, né? E Judas beija por causa do benefício das 30 moedas e o guarda bate por não saber lidar com um homem resolvido. Você já percebeu que as pessoas mal resolvidas, elas têm por tendência a agredir aqueles que são resolvidos? Elas rotulam, elas agridem, elas ferem. Afinal de contas, uma pessoa resolvida, uma pessoa que vive com Deus, que sabe quem ela é em Deus e sabe o que Deus tem para ela e não negligencia isso hora nenhuma. Parece de alguma maneira essa vida incomoda aqueles que estão perdidos, que estão confusos e inseguros. Eu acho que uma das maneiras do inseguro agir é agredindo, para ter a sensação de que ele está bem resolvido. Então, toda pessoa que sua postura é de agressão, para mim ela não é confiável. Ainda que ela aparente ser a pessoa mais resolvida do mundo, mas se ela tem que agredir para se sentir alguma coisa, se ela tem que denegrir, se ela tem que criticar, se ela tem que ferir, se ela tem que diminuir, se ela tem que bater para dizer assim, sou eu que mando, é como um pai ter que falar para o filho todo dia, eu sou seu pai, e o menino já está com 15 anos, puxa vida, se você não foi capaz de convencê-lo ele disso, não adianta você gritar dizendo que é pai. É como um marido que tem que falar para a mulher, tem que todo dia justificar para ela que ele é o marido dela. Puxa vida, você não conseguiu fazer isso até hoje. É como uma mulher tentar provar para o marido que ela é a esposa dele. Como assim você não conseguiu fazer isso até hoje? Pessoas inseguras agridem para ter a sensação que são seguras, né? Então, Jesus é muito bom. Então, o texto continua dizendo, aí o soldado fala assim, ele deu um tapa e falou assim, isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Você tá maluco? Você tá respondendo ao sumo sacerdote como pessoas que não tiveram uma revelação de quem Cristo é, estão presas à religião. Todo aquele corpo sacerdotal estava falido. E ele estava diante do verdadeiro sumo sacerdote. E ele estava agredindo a verdade por causa da religião. Então Jesus respondeu, se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se falei a verdade, por que você me bateu? Ou seja, em outras palavras, ele falou assim, tá, me fala em que eu errei. Se eu errei, me aponta meu erro.
Mas se eu falei a verdade, por que você me agrediu? Em outras palavras, você tem dificuldade com a verdade? Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, sumo sacerdote. Parece que essa fala e esse ambiente foi muito desconfortável, porque a sensação que eu tenho é que Anás vai, manda para Caifás. Tipo, a sensação que eu tenho é tira daqui. As palavras e as respostas e a maneira estava indo além do ouvido das pessoas que ali estavam, estava rasgando almas, né? E penetrando e gerando um enorme desconforto, né? E aí o texto continua dizendo assim, versículo 25: quando Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: você é um dos discípulos dele? Nós já saímos lá daquela sala, saímos lá do pátio, saímos daquele cenário e voltamos para a fogueira. Você é um dos discípulos dele? E ele negou, dizendo: não sou. Curioso. Quando lá no Olival, quando os soldados chegaram para prender Jesus, e Jesus falou assim: quem vocês estão procurando? E aí eles falaram: a Jesus de Nazaré. Qual foi a resposta de Jesus? Sou eu. Mas parece que em momentos de crise a gente esquece o exemplo de Jesus, né? A gente faz exatamente o contrário. Pedro viu que Jesus não nega quem ele era, mas agora ele já pela segunda vez, ele está dizendo que ele não é quem ele é, e enfim, aí o texto continua dizendo: e um dos servos do sumo sacerdote, opa, a conversa ficou um pouco mais séria, porque agora quem está falando? Um dos servos do sumo sacerdote, do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu: eu não vi você com ele no olival? Uau! A moça perguntou, ele falou que não, o outro agora falou, ele falou que não, mas aí agora veio alguém que falou assim: ei, você cortou a orelha de alguém da minha família, eu não tenho como te esquecer, você não tem como negar. Mais uma vez Pedro negou. Uau! E aí no mesmo instante, o galo canta. Sabe, é impressionante como o amor de Deus e a graça de Deus e a bondade e a misericórdia, como Jesus disse, nos seguiriam todos os dias das nossas vidas. Porque eu vejo a primeira narrativa, né, a primeira recusa de Pedro de negar, aí Deus dá a ele a oportunidade de consertar. E ele manda uma outra pessoa para, tipo assim, cara, conserta a besteira que você fez. E aí ele nega de novo. Aí Deus podia mandar qualquer outra pessoa, mas ele manda alguém que Pedro sabia que não adiantava mentir, porque tinha um envolvimento até com um parente daquele cara. E ele nega de novo e Deus fala assim: só tem uma maneira, eu vou te lembrar da palavra que eu te dei. O galo cantou. O nome disso é graça e misericórdia. A gente vai lutando contra as verdades que nós não queremos encarar e Deus vai nos cercando para nos dar oportunidade de resolver as nossas pendências, e a gente vai lutando e negando e fugindo, e então de repente fala: eu preciso te lembrar, eu te dei uma palavra. Então quando ele nega pela terceira vez, eu acho que o Senhor falou assim: não tem jeito, nós vamos ter que acionar algo que não tem como ele fugir. Vamos lembrar ele que ele tinha uma palavra, que essa noite, antes que o galo cante,
você vai me negar 3 vezes. Olha como que tudo em Deus é um plano muito perfeito, né? Lá na palavra, Deus já tinha dado ele o limite. Até 3 vezes eu te deixo negar sem que algo aconteça tão explícito para que a sua ficha caia, que dali para frente você não tem como mais fugir de quem você é. Eu oro para que, se alguém estiver nos vendo e você está fugindo do que você é, do que Jesus estabeleceu, você está negando o teu chamado, você está negando a tua origem, você está negando a tua essência, porque os dias são difíceis, ok. Entenda esse vídeo, entenda essa palavra como a misericórdia e o favor de Deus. Entenda isso como um galo cantando ao teu ouvido durante essa noite, durante esse tempo de trevas e escuridão da sua vida. Entenda isso como Deus falando: meu filho, não, você não vai insistir negando quem você é, você não vai insistir negando a tua origem, você não vai insistir negando a tua essência, porque eu estou te cercando. E talvez você já venha sido cercado e perguntado por pessoas há dias. Quem sabe você foi até a beira da fogueira, até se aqueceu, mas continuou negando, né? Você se aqueceu naquele congresso, se aqueceu naquele culto, se aqueceu naquela reunião, mas ainda assim isso não foi suficiente para você assumir quem você é. Mas hoje Deus abriu, você clicou nesse vídeo e Deus abriu uma oportunidade para mais uma vez a graça de Deus te alcançar e você mudar de ideia imediatamente. Por quê? Tudo que Jesus está vivendo e viveu e vai continuar vivendo durante as suas últimas horas até a ressurreição tem muito a ver com isso que você nega. Que foi para isso que você nega. Por isso, o galo está cantando mais uma vez para você. Deus abençoe.